Olá, minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, fica a seu critério. Gente, a gente fala hoje sobre o capítulo 12. O capítulo 11, ele vai ficar para uma oportunidade presencial, porque ele traz exatamente a África. A gente tem que verificar um vídeo, certo? Sobre a África, sobre a escravidão, sobre o deslocamento dos escravos, do povo escravo, do povo africano para o Brasil, o tráfico negreiro, certo? O modelo de vida que eles tinham lá na África e o modelo de vida que eles passaram a ter aqui no Brasil. Então a gente vai ter que verificar isso presencialmente e a gente vai ver no segundo semestre, se Deus quiser. Então hoje, o capítulo 12, ele traz exatamente as Américas conquistadas. Nós que sabemos que os primeiros conquistadores foram exatamente os espanhóis. Os espanhóis chegaram aqui no Brasil em 1492. Depois, 8 anos depois, foi a vez dos portugueses, Cabral, que veio ao Brasil, que veio cortando o Oceano Atlântico, até oficializar as nossas terras como sendo terras portuguesas, não é isso? Então, Américas conquistadas, América do Sul, a nossa, América Central e a América do Norte, que foi explorada pelos ingleses e pelos franceses. Os ingleses e os franceses chegaram na América do Norte por volta do século XVI, na época da Reforma Protestante na Europa, certo? Então, desse capítulo Américas Conquistadas, nós temos a viagem do Colombo, Cristóvão Colombo, ele que era um navegador italiano a serviço do governo espanhol. Em 1479, os espanhóis já estavam unificados, já estavam investindo, a burguesia espanhola já estava investindo pesado no processo de navegação. Não esqueça que a navegação espanhola, ela usou como suporte de conhecimento náutico aquela escola de Sagres lá de Portugal. A escola de Sagres, portuguesa, que era uma escola náutica, ela gerou suporte para o Cristóvão Colombo, certo? Rumar pelo Oceano Atlântico no sentido oeste para dar a volta ao mundo e chegar às Índias. O que é que tinha nas Índias? As especiarias, cravo, noz moscada, tecido fino, perfumes, pimenta do reino. Esses produtos vinham da Ásia, vinham para Constantinopla, e em Constantinopla, que era o centro comercial do mundo, os europeus iam por terra ou por mar, via oceano, via mar Mediterrâneo, até chegar em Constantinopla, na localidade de Calicut, ali nas Índias. Então vejamos, o Cristóvão Colombo, ele foi patrocinado pela rainha Isabel e pelo rei Fernando da Espanha e rumou no dia 12 de outubro de 1492 para as Índias, pegando o rumo oeste, indo pelo oeste, pensando ele dar a volta ao mundo até chegar às Índias. Mas, felizmente ou infelizmente, para ele felizmente, para os índios infelizmente, ele foi na América, pensando ter chegado nas Índias. Ele chegou ali pela América Central, perto de Cuba, certo? Na ilha de Guanahani, lá ali perto de Cuba, Haiti, aquela região ali da América Central. Daí se estabeleceu o princípio e o seu cartógrafo, chamado Américo Vespúcio, foi responsável em fazer um processo de mapa, fazer uma carta geográfica para certificar se realmente tinha chegado na Índia. O Colombo volta para a Espanha para dar notícia aos reinos, a rainha Isabel e o rei Fernando, ciente que tinha chegado às Índias, e fez festa e tudo mais. Mas depois, o Américo Vespúcio, ao verificar, ao elaborar uma carta nova, um mapa novo, verificou que não tinha chegado nas Índias, mas sim tinha chegado na América. Américo Vespúcio, América, Gaiato, né? Botou o nome, fez uma auto-homenagem. Então, os espanhóis realmente descobriram a América. Pronto, 1492. Em 1500, foi a vez dos portugueses virem ao Brasil para oficializar essas terras à direita de Tordesilhas como sendo de Portugal. Porém, tem um embrulhozinho aí. É o seguinte: em 1492, Colombo chega à América, ou seja, para todos os efeitos, a Espanha passa a deter a propriedade da América, o novo continente. Mas Dom Manuel, rei de Portugal, contesta o fato e diz: olha, eu entendo
que eu tenho que ter parte dessa nova terra. O rei Fernando disse, por quê, bonitão? Pelo fato de que vocês só chegaram à América porque a nossa escola de Sagres contribuiu diretamente para que vocês conquistassem essa nova terra. Então, em 1492, foi assinado o chamado Tratado da Bula Intercoetera, que do espanhol lê-se Intercetera. Esse Tratado da Bula Intercetera dizia que das ilhas do Cabo Verde, pertinho ali de Portugal, a 100 léguas, linhazinha imaginária, essa parte aqui pertencia a Portugal e o restante pertenceria à Espanha. Tratado da Bula Intercoetera, ou Intercetera, 1492. Quando Portugal foi verificar a divisão feita, notou-se que ficava só com água. Só água, nada de terra. Então, automaticamente, o rei Dom Manuel não aceitou e levou a questão contra o reino da Espanha. Mas, como eram dois países cristãos, o Papa Alexandre VI chamou os dois governantes e entraram no novo acordo. Ou seja, a distância da linha de Tordesilha, do novo tratado, né, seria acrescida agora. Em vez de 100 léguas, seria 370 léguas. Então, o Tratado de Tordesilhas dizia que das ilhas do Cabo Verde até o ponto 370 léguas pertenceria a Portugal e o restante pertenceria à Espanha. Pra você ter uma ideia, o Brasil era um terço do que ele tem hoje. Na linha imaginária, lá em cima do ponto norte da linha de Tordesilha, ficava ali em Belém, Belém do Pará, no Mercado Ver o Peso. Quando você desce a Avenida da República, a Avenida Presidente Vargas, em Belém, passa pela Praça da República, Jardim Botânico. Quando chega lá embaixo, no Rio Amazonas já, você vai se deparar com o Mercado Ver o Peso. Do lado esquerdo, tem lá uma pedra, um monumento, um marco, é o ponto inicial da linha de Tordesilha. Aí você desce do rumo do norte. Quando chega aqui no norte, em Santa Catarina, na localidade chamada Laguna, lá em Laguna tem um ponto sul, o marco inicial da linha de Tordesilha. Então essa linha imaginária dividiu o Brasil em um terço do que ele tem hoje, que é do Tratado de Tordesilhas. Então, 8 anos depois da chegada dos espanhóis aqui na América e 6 anos depois do Tratado de Tordesilha, os portugueses vieram então assumir, tomar posse das terras à direita da linha de Tordesilha. Está agora oficialmente, certo? O Brasil como sendo de Portugal. Então, se você falar descobrimento da América, tudo bem. Agora, descobrimento do Brasil não é adequado, não tem sentido. Ou seja, o Cabral, ele veio tomar posse das terras à direita da linha de Tordesilha. Ficou claro aí? Chegada dos portugueses à América, Pedro Álvares Cabral, 1500. Chegada dos espanhóis, 1492, o Cristóvão Colombo. Certo? Então, são as primeiras viagens do processo de navegação, que começou com Portugal e depois com a Espanha. No tópico 3 tem Brasil, descobrimento ou achamento? Descobrimento, achamento, nem descobrimento, nem achamento. Na verdade, o Brasil tomou posse. Em 1500 foi a posse do Brasil pelos portugueses. As terras que ficavam à direita de Tordesilha. Quem foi Cabral? O Cabral, um fidalgo, um navegador, que veio a serviço do rei de Portugal, certo? Ele que já tinha no sangue a linha, a ideia de navegação, então veio até o Brasil fazer esse processo de navegação. Ao chegar aqui, encontrou o quê? Encontrou os índios, encontrou os tupis guaranis, e aqui começou então a relação entre o quê? Entre portugueses e os índios. Então, aos poucos, eles foram se relacionando com os índios, explorando o trabalho dos índios através do escambo, certo? E manteve uma relação com os índios, sendo que os índios passaram a trabalhar para os portugueses. E aos poucos, as terras dos indígenas foram sendo dominadas. Os primeiros moradores do Brasil foram degradados, foram criminosos portugueses, que foram mandados para o Brasil para fazer o povoamento, que em 1530 começa o processo de povoamento, ou seja, povoamento da América, que foi exatamente feita pelos portugueses no ano de 1530, colônia de povoamento. Você vê nesse período os incas, os maias, os astecas
que viviam naquela área da América do Sul, no norte da América do Sul e na América Central. Agora eu quero que você entenda o seguinte: quando eu falar entre a cruz e a espada, o índio ou era dominado pelo português ou era dominado pela igreja, numa relação que? Numa relação de dominação, numa relação de colonização por parte dos portugueses. Então, você tem aqui o capítulo 8, falando sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, na América, e dos espanhóis na chegada aqui à América. Na relação dos portugueses com os índios, depois é que vem os negros para o Brasil, ok? Então, deem uma lida nesse capítulo. Quando for segunda-feira, a gente tira todas as dúvidas e resolve questões pendentes desse capítulo. Ok, pessoal? Mas leia mesmo, leia, guarde as dúvidas para segunda-feira você falar para mim, mesmo que seja virtual, mas fale para mim as dúvidas que você tem, tá bom? Um abraço e até lá.